todos nós que somos artistas já nascemos com essa veia, né, voltada para o desenho, para a pintura, né? Principalmente aqueles que já trabalham ou já desenvolvem essa área no campo das artes visuais. E isso começou mesmo desde pequena ao ler gibi e desenhar. Notadamente, quando eu passei a estudar no Ateneu, foi que eu tive outra dimensão sobre o que era o universo das artes plásticas, né? Eu tive um professor de desenho, pintura, de arte no Ateneu, Antônio Jorge Maia. E como aluno do Ateneu, tinha essas disciplinas paralelas. E eu achei assim, interessante que eu me identifiquei com isso, né? Eu não fiz outra atividade esportiva, a não ser essa que realmente eu sabia que era o meu caminho. Aliás, esperava que fosse e é o meu caminho, né? E ainda é o meu caminho. Então, esse processo da infância para a adolescência e depois para a juventude teve esse trajeto, né? O Ateneu, para mim, ainda continua uma grande referência de memória, né? Que foi muito salutar, foi muito, para mim, grandioso. Então, o Jorge Maia, ele ensinava, ele era professor de geografia e ministrava esses cursos para os alunos, né, que quisessem fazer uma outra atividade, né, fora curricular, o que é a atividade esportiva. E tinha cinema, tinha dança, tinha artes plásticas, que era pintura, né, as artes plásticas. E assim, eu tenho essa lembrança de que ele foi muito interessante, muito importante nesse processo, né? Que até hoje eu não tenho nada a dever. No começo de qualquer outro artista, você tem essas inspirações dos grandes artistas, né? Nacional, internacional. E o Ateneu realmente comportava muitas coisas, né? Tanto que é uma formação até fora do comum. Eu acho que eu tenho guardado isso, né? Não só o estudo curricular normal, como também essas informações paralelas. E tinha uma biblioteca muito estupenda, muito bacana, que fornecia essas informações. Então, eu buscava realmente, pelo meu olhar e pela leitura, algo que fosse voltado para o campo das artes visuais. E tinha grandes enciclopédias, livros, né? Alguns livros técnicos. E isso fomentou, né, esse meu ideário, essa minha referência de artistas, de inspiração de artistas. E um deles, brasileiro, foi o Portinari. Você, ao começar, você tem, sim, uma pegada de um, né, absorve de outro, né? Velázquez, enfim. Depois você começa a aprender outras coisas, a ter outra visão, né, desse processo de criação que vai estar aliado a uma fonte de inspiração. Eu comecei como qualquer outro artista, como iniciante, participando em coletivas, né? Nossa, eu frequentava muito as galerias. Primeiro, tinha uma galeria oficial, que era Álvaro Santos. Nossa, inesquecível. E faz parte de toda a nossa memória, não só minha, como de muitos artistas. Ao frequentar a galeria Álvaro Santos, eu tinha uma ideia, né, de um dia poder estar ou participando, ou então realizando individuais. E aí, eu acho que a minha primeira individual, que eu demorei, foi até intencional, foi na Galeria J. Inácio. Não foi uma exposição de forma tradicional, de você representar o que é o óbvio, né? Óbvio no sentido, né? Você representar o que já está vendo, que é a natureza, que são os elementos mais presentes no nosso dia a dia. Não tenho nada contra. Agora, ao contrário, eu fui para o caminho da busca mais intimista, um trabalho mais que você levava a forma, levava o processo criativo
mais livre do que representativo, né? Tá? Não deixando, não vou jamais deixar de pontuar que foi preciso que eu tivesse uma bagagem de formação acadêmica, um bom desenho, um domínio quanto à cor, quanto à pintura, né? Quanto aos elementos plásticos, né? Então, você, ao absorver, ao conhecer e dominar todo esse processo, você desconstrói. É isso que dá essa segurança no processo de criação, né? Num processo de identidade para com a sua criação. Você se sente livre porque você tem esse domínio, você tem essa bagagem, você tem essa formação já solidificada. Então, quando eu fui e me propus a expor na Jatinácio, que foi essa individual, nossa, eu já estava completamente muito bem seguro de que eu estava fazendo não aleatoriamente qualquer coisa ou qualquer forma de expressão. Porque a liberdade de expressão ela tem, mas ela está também aliada a uma linha, né, de apreensão do conhecimento. O processo de criação, quando você não está fazendo um retrato, aí é um processo de domínio, né? Domínio sobre o que você tem sobre sua formação. Quando se passa para um trabalho onde você quer expor e nessa exposição você quer apresentar um conceito ou uma ideia, aí sim requer que você tenha, vamos dizer, um modo operandi disso. Como? De que forma? Ao pensar numa exposição, eu penso no conjunto dessa ideia, não só dos objetos, mas não só da forma que ela seja visual, mas o que pode estar por detrás, ou então, o que é que pode aparentemente apresentar um objeto que tenha como ideia uma reflexão, uma ideia, uma questão. Vamos lá. Então, eu vou lhe dar um exemplo. Recentemente eu tenho poucas individuais, mas eu fiz pele de vidro, peles d'água, né? Peles d'água que é uma releitura sobre o espaço urbano e é a partir de um conceito sobre os impedimentos. Aí você diz, poxa, uma obra que traz uma ideia de um conceito de impedimento. É uma obra que você não só apenas expõe o objeto, mas o que aquilo pode dialogar com o público, então com aquele que está diante da sua obra. Peles d'água foi uma ideia voltada para não só homenagear, mas trazer um questionamento sobre o rio Sergipe. Ou seja, o rio é um elemento que é identitário, ou seja, não só a mim, mas a todos os sergipanos, né? É um rio que corta nossa vida, corta nosso dia a dia, né? Então percebe-se, você pega um elemento que é um rio, mas eu não representei o rio de forma bem óbvia, bem clara, pela luz, pela correnteza, pela fluidez da água, pelo entorno que tem prédio ou casa, sei lá, ou pela margem ribeirinha, ou pelo pescado. Não. A ideia foi que eu coloquei vários cones enferrujados que remete ao quê? O comprometimento que tem para com o nosso rio, que antes nos banhava, ou seja, aí faz uma leitura de que, principalmente essa leitura que eu tinha de quando eu ia, não só ao centro da cidade, ao mercado, com meu pai, eu via na balaustrada, né, meninos saltando sobre o rio, né, pessoas nadando sobre o rio, fazendo travessia sobre o rio. E hoje o rio já não permite, aliás, hoje não temos isso, porque não só do rio Sergipe que vai dali do mercado, como a 13 de julho e assim vai. Então, a ideia do impedimento sobre o espaço, é um impedimento espacial, corporal também, né, porque não é permitido. Então, a ideia da leitura do rio Sergipe, eu acho que está muito pertinente à nossa identidade, né? O rio. O rio ri, né? Então, o rio corre. E aí, eu trago elementos que dão salto sobre rios, sobre o nosso rio, que hoje já não mais existe.
falo pele, eu já venho dessa ideia do conceito de impedimento. Então, peles de vidro. Quando eu me dou conta da nossa cidade, nós estamos vendo que ela está crescendo verticalmente. Esse processo de crescimento, que está aliado a todo um sistema de poder, traz um conceito do impedimento espacial, onde não tem mais os nossos céus. Aliás, vai ter pouco rasgos dos céus. Ao pensar em esse rasgo, ao pensar essa tessitura da pele, né, aí eu digo que é um narcisismo, né, urbano, onde nós temos prédios edificados espelhados, né? Aí vem pele de vidro, essa ideia da película, da pele de vidro sobre essas edificações. Aí eu trago essa pele como uma ideia de impedimento, né? Ela reflete impedimento para mim. Então você mesmo, olha que imaginário. Você olhar uma pele de vidro, mas você está diante de uma edificação que ela torna-se um impedimento corporal também. Não só espacial, mas um impedimento corporal, né? Do acesso ou não, né? E essa ideia remonta à ideia do mito da caverna, né? De você, o que é que você está olhando? Será o que nós vimos é o que parece ser? O que eu retrato assim são elementos da paisagem urbana, os elementos urbanos. Até porque eu penso que a minha ideia está sempre assentada sobre o espaço urbano. O que é que, ou seja, as demarcações, os territórios, né? Ou seja, são essas tessituras, ou são essas como é que se diz, formas de expressão que a própria obra pode não refletir de maneira tão clara para o leitor. Mas um objeto em si, ele está está no espaço público, quando sai do meu ateliê, está no espaço público, ele tem uma função ali, né? A obra em si, ela já é, por si só, independente do próprio autor. O autor, ele está ali no processo enquanto não sai do ateliê. Então, muitas dessas minhas peças que são expostas nessas individuais, deixa, né, no ar esse ar de questionamento, né? Afinal de contas, esse objeto é arte? Então, é uma lacuna, né, tão grande isso, de questionar o que é arte e o que não é arte. Porque, tradicionalmente, está habituado a apenas pensar que a arte é só algo que é uma superfície, pintado numa superfície, seja tela, tecido, madeira, sei lá, né? Então, existe, sim, manifestações, processo criativo, né? Nesse formato. Mas eu saio na contramão a partir do elemento que está fora, né, desse contexto do que é, ou do que está estabelecido, que é só artes plásticas, então o que é pintura, o que é escultura. Para você ter ideia, eu tenho obras em vários espaços públicos, até privados também. São esculturas, muitas delas são esculturas, alguns painéis, né? Tem um no museu da gente, que é um painel em cerâmica, que está, aí foi um trabalho de encomenda, aí que entra a ideia, né? De representar simbolicamente personagens, conteúdo, né, do nosso folclore sergipano. Sai dessa vibe, sai desse processo que eu disse a você quando eu me proponho fazer algo cuja intenção é mais contemporânea, uma linguagem muito mais indisciplinar do que esperamos que seja só apenas a pintura sobre tela ou então a escultura de pedestal, né? Eu tenho esculturas também espalhadas em alguns prédios, né, públicos e privados, né, onde, mais uma vez, eu manipulo, né, a forma sobre materiais e até é comum a gente sempre encontrar em grandes artistas, em grandes realizações artísticas, né, que é o metal, o aço inox, metal, o aço ferro, metal, o aço inox. Eu tenho no Museu do Homem Sergipano, em Canidé, né, uma escultura que denomina-se Asa do Tempo. Está ligado realmente à nossa identidade neolítica, né? Então faz uma referência, né, a esse conceito do nosso momento arqueológico, né? Tem dois trabalhos realizados lá no Museu de Xingó, né? Que aí eu trabalho especificamente com o material daquela região, né? Que são as pedras, que fazem referência ao neolítico, e a cerâmica, né? Que também é outra referência arqueológica.